Que Deus seja louvado. Agradeço a Ana por trazer esse hino tão lindo. Hinos maravilhosos assim, a igreja precisa, né? Letra maravilhosa, rica. E muito obrigado, Ana. Agradeço também a Alexandra, que tem o dom, né, de contar história. Contou uma história linda sobre milagre. Agradeço também as crianças que são o nosso futuro, futuros pregadores, futuros diáconos, futuras crianças que participarão aqui conosco na igreja. Eu queria dizer aos irmãos que estou feliz, porque pela primeira vez eu estou aqui para pregar no dia de sábado. Eu sou adventista desde que nasci, mas já participei em várias partes da igreja, mas num culto de sábado é a primeira vez. E quando é a primeira vez é tudo novidade para a gente, não é? Mas estou feliz com isso, sei que é uma responsabilidade enorme. Eu estava pensando aqui, eu gosto de correr, já participei de algumas maratonas, uma ultramaratona, e eu acho que participar da ultramaratona é menos difícil do que pregar. É uma responsabilidade enorme, mas nós estamos aqui e o objetivo é que essa mensagem encontre morada no vosso coração, no meu coração, né? Que Deus me use aqui agora para transmitir a mensagem que Ele quer que seja transmitida. Aliás, eu fiquei em dúvida sobre a mensagem durante algum tempo. E nos últimos dias é que eu senti que Deus estava me orientando a pregar o que vai ser pregado hoje. Então, antes de começarmos a nossa pregação, vamos fazer uma oração. Nosso querido Pai que estás no céu, Senhor Jesus, estamos aqui felizes por estarmos na Tua casa, por mais uma oportunidade, mais uma mensagem que vamos ouvir sobre Ti, que não seja apenas mais uma mensagem, mas que seja a mensagem que talvez faça a diferença na nossa vida. Peço a Ti que venha me inspirar, que eu não venha falar as minhas palavras, mas que eu venha falar o Teu conteúdo, as Tuas palavras. Inspire também, esteja com cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Que os Teus santos anjos, o Teu Santo Espírito possa estar aqui conosco. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, quero também saudar os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo aqui fora da igreja. Que vocês estejam bem. E aqueles que vão ouvir essa mensagem no futuro, né, que essa mensagem possa, como disse, fazer morada nos nossos corações. Bom, a mensagem dessa manhã é uma mensagem importante, muito, muito importante, um dos pontos fundamentais do Evangelho, da doutrina que nós acreditamos. E eu gostaria que nós lêssemos 2 Coríntios 12, versículo 9. É o texto inicial dessa manhã, 2 Coríntios 12, 9. Eu vou ler esse versículo e vamos aqui tecer alguns comentários, fazer aqui uma análise primeiramente desse versículo que é importante, e por isso eu quero mesmo, me desculpem, mas eu vou ler essa análise que é para eu não me perder, porque é algo assim que precisa ser entendido, precisa ser compreendido para nós avançarmos a nossa mensagem de hoje. Então vamos lá, 2 Coríntios 12, versículo 9, já está ali, então vamos ler. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Bom, esse versículo vem num contexto onde o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, em um período que ele enfrentava muitas dificuldades, pessoais, e aquela igreja ali em Corinto também enfrentava algumas dificuldades. Uma das dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentava e que ele cita é que ele falava sobre uma espinha na carne. E ele descreve como essa espinha na carne como um mensageiro de Satanás.
E Paulo menciona que ele orou a Deus 3 vezes pedindo para ser liberto desse sofrimento. Nesse contexto, Paulo está defendendo sua autoridade apostólica e explicando que, apesar de suas fraquezas e sofrimentos, ele tem uma relação íntima com Deus. Nada iria atrapalhar e nada atrapalhou a sua relação íntima com Deus. E recebe poder através da graça divina. Não esqueçam dessa palavra, graça. Ele utiliza sua experiência pessoal para mostrar que, em vez de se gloriar em suas conquistas ou força, ele se gloria em suas fraquezas, pois é nelas que o poder de Cristo se manifesta de forma clara. A mensagem central desse versículo, portanto, é que a graça de Deus é suficiente para sustentar os crentes em meio às dificuldades e que a verdadeira força vem da dependência de Deus, especialmente em momentos de fraqueza. Agora vamos analisar aqui as partes principais desse versículo. No comecinho do versículo, Paulo diz, então ele me disse. Então aqui a gente pode ver uma proximidade muito grande de Paulo, né? Uma intimidade muito grande que Paulo tinha com Deus. Vemos aqui a resposta, ele me disse, e essa proximidade, essa intimidade que Paulo tinha com Deus. A minha graça é o que basta para você, é o restante aqui do versículo. Nessa parte, Deus afirma que sua graça é suficiente para Paulo, é suficiente para nós. A graça refere-se ao favor imerecido de Deus, que oferece apoio, perdão e capacitação. A ideia central é que, independentemente das dificuldades e fraquezas que Paulo enfrenta e que nós enfrentamos, a graça de Deus é capaz de nos sustentar e de nos fortalecer. Amém. Amém. Em outras palavras, o mesmo que Paulo queria dizer que quando Paulo admite suas fraquezas, ele permite que o poder de Deus atue de forma plena em sua vida. Isso significa que, em vez de depender apenas de suas próprias forças, Paulo e nós devemos confiar na força divina que se torna evidente quando ele se reconhece vulnerável. Isso é mais ou menos como, se eu tiver aqui, agora, nesse momento, uma lâmpada acesa, ela vai estar brilhando, mas ela não vai estar brilhando tanto quando nós estivermos num ambiente escuro, né? Nesse ambiente escuro, significa, eu quero trazer essa análise, as provações que nós temos na vida, as nossas dificuldades, né? A lâmpada no ambiente escuro sobressai mais, e assim é o poder de Deus. A graça de Deus é assim. O poder de Deus atua mais no momento escuro, naquele momento onde estamos perdidos, estamos distante do lar, estamos confusos, estamos desanimados. E nós devemos permitir a Deus que deixe o seu poder atuar. Bom, seguindo um pouquinho mais, o restante do versículo diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Então o apóstolo Paulo aqui adota uma atitude de aceitação e até de alegria diante de suas fraquezas. Ele entende que suas dificuldades não são um obstáculo, mas uma oportunidade para que o poder de Cristo se manifeste. Como é bom a gente pensar nisso, né? Muitas das vezes somos postos em provas, estamos passando por dificuldades e nos desesperamos. Mas não, devemos lembrar que a dificuldade que estou passando é uma oportunidade de Deus agir no meu coração. Deus me transformar, Deus me tirar talvez daquele erro, onde eu não estou enxergando, mas com aquele erro Ele me mostrar, meu filho, não é por aí, é por aqui. Né? Então é uma oportunidade, devemos enxergar isso, as nossas provações como uma oportunidade de Deus agir. E por fim, a frase final do versículo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O objetivo final é que a força de Cristo seja evidente na vida de Paulo e na nossa vida. Através de sua fraqueza, a glória de Deus se torna mais visível. Só para concluir então, esse versículo de 2 Coríntios 12, 9, ele nos ensina que em nossas fraquezas e limitações podemos encontrar força e o apoio de Deus. A graça divina é suficiente para enfrentar qualquer adversidade. E nossas dificuldades podem ser um meio pelo qual o poder de Cristo se revela em nossas vidas.
essa passagem nos convida a mudar nossa perspectiva sobre o sofrimento e a ver nele uma oportunidade de crescimento espiritual e da nossa dependência para com Deus. Bom, essa foi apenas uma introdução para o nosso sermão dessa manhã. E está muito mais que claro de que hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa graça de Deus. Graça. Ouvimos muitas das vezes essa palavra em determinados contextos. Podemos dizer aqui, citar alguns, isso aqui não é de graça, tem que pagar para comprar. Deixa de graça, menino. Usamos a palavra graça em vários contextos. Mas a definição de graça que vamos usar hoje vai muito mais além das definições que conhecemos. Essa maravilhosa graça sobre a qual vamos falar é um dom, um presente, algo que na nossa mente é um tanto limitada para compreendermos. Não conseguimos compreender. Pela nossa mente pecadora, não chegamos lá, não conseguimos compreender a extensão dessa maravilhosa graça. Mas também não precisamos entender, isso é importante. Não precisamos entender a graça. Nós apenas precisamos sentir essa maravilhosa graça que está disponível para todos. Mas afinal, o que é graça? Nós já lemos que graça é um dom imerecido, né? Eu não fiz nada para merecer e também não posso fazer nada para merecer essa graça. É engraçado que quando Jesus esteve aqui, ele também não analisou, falou pouco sobre a graça, mas ele transmitia a graça por meio de seus atos, né? Ele vivia essa graça, mas ele também, como pessoa iluminada, inteligente que era, usou e transmitiu o conhecimento, transmitiu talvez a definição de graça por parábolas. E ao longo da Bíblia podemos ver várias parábolas. Vemos, por exemplo, a parábola das 100 ovelhas. Quantos conhecem a parábola das 100 ovelhas? Ninguém. Mas quantos conhecem a parábola das 100 ovelhas? Esse culto vai ser dinâmico, eu vou fazer perguntas, vocês se preparem. Vou chamar aqui à frente para responder. A parábola das 100 ovelhas é uma parábola muito, muito interessante. Resumidamente, um pastor tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu, foi embora sozinha e fugiu lá para o deserto. E o que aquele pastor fez? Pegou as 99, deixou lá no aprisco e foi procurar a única ovelha que tinha sido perdida, né? E aquelas outras 99 ficaram ali e ele foi embora. É muito bonito, né? A história é linda, uma parábola maravilhosa, tem muitas lições. Mas se a gente for olhar a fundo, talvez a gente vai pensar assim, puxa vida, mas é injusto. E as 99 que ficaram lá? Estavam expostas a ladrões, aos lobos, outras feras, né? E deixou as 99 lá. Puxa vida, isso é meio injusto. Mas o que eu quero dizer aqui nessa manhã é que a graça não tem nada a ver com o nosso senso de justiça. Nós entendemos um pouquinho de justiça. Talvez saibamos até algumas leis de cor, né? Talvez entendemos um pouquinho na justiça. E a nossa justiça é baseada em ação consequência, né? Se um aluno estudou muito, né, ele merece tirar uma nota 10 ali, né? Agora, se ele não tirou, ele merece tirar um 2. Né? Esse é o nosso senso de justiça. Mas a graça de Deus nada tem a ver com a nossa justiça. Nós nem mesmo podemos compreendê-la na sua totalidade, como já falamos aqui. Agora vamos entrar no texto principal desse sermão. E eu gostaria que todos abrissem a vossa Bíblia, os que não tiverem Bíblia física, tiverem no formato digital, gostaria também que você encontrasse Lucas 15, 11 a 32. Nós vamos ler aqui essa história, essa parábola maravilhosa, linda. Hoje de manhã o meu filho até me relembrou uns pontos dessa parábola, que eu agradeço a Deus por ele já saber.
Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 32. Já encontraram? Posso ler? Então vamos lá. Quero que vocês acompanhem então atentamente essa leitura. A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda bem longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um de seus empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que fantástico essa parábola, né? É uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou. E nessa parábola existem pontos muito interessantes. E começando aqui pelo versículo 12, que diz assim: O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte da herança que me pertence. Podemos ver aqui uma certa insatisfação daquele filho, né? Se ele pediu aquela parte da herança, é porque ele estava insatisfeito com alguma coisa. E nós podemos também pensar, talvez, somente nós como pais, né? Como foi a reação daquele pai ao ouvir tal coisa, né? Imagina se a gente ouve um dos nossos filhos falar: Olha, pai, me dá aí meu dinheiro aí, se bem que hoje em dia está meio complicado isso, que eu vou embora. Eu quero sair, quero aproveitar um pouco a vida, né? E seria difícil para nós. E então, imagina o que aquele pai não pensou. Gente, será que eu estou criando bem meus filhos? Será que eu falhei em alguma coisa, fracassei em alguma coisa? Mas o interessante é que, mesmo aqui, a gente vê um pai cheio de amor. Porque na segunda parte desse versículo 12, diz assim: E o pai repartiu o bem entre eles.
demonstra e parece que aquele pai já estava preparado e que aquele pai vivia para os seus filhos, né? A qualquer momento que os filhos reclamassem ali a parte da herança que lhes pertencia, o pai já estaria pronto. Então, demonstra que era um pai muito, muito amoroso. Outra parte desse versículo se encontra no versículo 17, que diz assim, agora o filho já tinha saído de casa, né? Agora no versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Essa expressão, caindo em si, me fez lembrar, logo que vim para Portugal. Eu vivo em Portugal há 24 anos, quero dizer que amo esse país muito, e teve uma altura, nos dias que cheguei aqui, eu fui trabalhar num trabalho assim que não era muito agradável, eu não estava acostumado com aquilo, porque no Brasil eu trabalhava no escritório, e eu me lembro de estar ali trabalhando e cair em mim, né? E lembrar do meu trabalho lá no Brasil, né? E a gente fica com aquela saudade e tal. E foi isso que aconteceu ali com aquele filho. Ele então caiu em si. A coisa já estava ficando feia para o lado dele, né? E ele começou a pensar, puxa vida. Agora no versículo 17. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? O filho lembrou do pai. Já agora também uma lição muito interessante para a gente, né? Os trabalhadores, o pai daquele jovem tratava muito bem os trabalhadores, né? Porque eles tinham pão com fartura ali. Isso também é interessante de se pensar. Agora no versículo 18, gostaria de ler para os irmãos. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. E o versículo 19: já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. Ele aqui reconhece que errou, mas acredito que pensa muito, porque ele já tinha saído de casa e de qualquer forma ele queria ter um jeito de reparar o seu erro, sendo assim, a única forma dele reparar o seu erro era ele voltar para casa, dizer que estava arrependido e perguntar para o pai se ele não poderia viver ali mesmo como um empregado. E ele preparou esse discurso todo para voltar ali, para fazer aquela viagem e voltar até ali a casa do seu pai, a sua casa. Mas o ápice da parábola encontra-se nos versículos 20 a 24. Então vamos acompanhar novamente, versículos 20 a 24. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Que interessante. O que podemos ver aqui? O filho ainda estava longe, e quando o pai viu ali, talvez a silhueta tão longe do filho, o pai já reconheceu: é meu filho que está voltando. E ficou muito feliz e foi festejar e foi dar um abraço no seu filho. Outra coisa importantíssima que podemos ver aqui é que o filho já foi com o discurso pronto para falar com o pai: pai, pequei, errei demais, estou arrependido e voltei para casa, deixa eu pelo menos ser o seu empregado aqui. Mas se a gente for ver, o pai não deu tempo nem do filho dar alguma desculpa. O pai não queria saber, o pai não quis saber se o filho gastou o seu dinheiro com isso, com aquilo, seu filho comprou coisas que não devia, fez coisas que não devia, andou por onde não devia andar. O pai simplesmente
queria recebê-lo de braços abertos e festejar. Mas é uma lição que encontramos. Manda buscar a melhor roupa, o anel, as sandálias e manda preparar um banquete. Muito, muito bom. Maravilhoso isso. Mas tem alguma coisa aqui interessante. Lembram-se que são 2 filhos, né? A gente está falando de um filho, que foi o filho que foi embora, né? Mas o outro ficou. Lembram disso? E esse filho, de certa forma, se sentiu injustiçado por tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Conforme a gente pode ver em Lucas 15, 28, versículo 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com seus amigos. Irmãos, estava lá o pai fazendo um churrascão para o filho mais novo que tinha voltado, né? Mas o filho mais velho, assim, gente, eu fiquei aqui o tempo todo com meu pai, né? Mas meu pai nunca nem me deu um frango para eu assar aqui, umas asinhas e tal, para a gente fazer um churrasco pequenininho com os meus amigos. Aí chega esse, que pegou a sua herança antecipada, foi embora, gastou o dinheiro tudo, volta arrependido, segundo ele, e o meu pai vem aqui e faz a maior festança. Isso está errado, não pode ser assim, né? Isso foi o que o filho mais velho pensou. Mas a gente disse no início que a maravilhosa graça de Deus nada tem a ver com a nossa justiça. E nós podemos compreender e comprovar melhor isso nos versículos 31 e 32. Então o pai respondeu a esse filho mais velho: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele pai não amava um filho mais do que o outro. Aquele pai só estava festejando o regresso do filho mais novo que havia perdido. Nós poderíamos ficar aqui por horas e horas tentando entender esses motivos, mas seria em vão. Nós só conseguiremos sentir o poder da graça de Deus quando reconhecermos nossos erros, sermos humildes e finalmente voltarmos para o Pai. É muito difícil, como falamos no começo, a nossa mente é limitada para entendermos essa maravilhosa graça de Deus. E assim como disse essa parábola, Deus age conosco. E eu quero pedir licença aos irmãos para eu contar uma história que venha ao encontro desse sermão de hoje. E que essa história possa fazer você pensar. Eu sei que hoje eu estou aqui falando para alguma pessoa, não sei quem, que está longe dos caminhos, que saiu de casa, que abandonou os caminhos de Deus, do nosso Pai Celestial, e está tentando voltar. E a volta não é difícil. Alguns anos atrás, eu peço licença para contar uma experiência pessoal. Alguns anos atrás, também resolvi sair de casa. Por conta de uma escolha errada, e agora, sei que tem aqui muitos jovens. Jovens, cuidem das escolhas que vocês fazem. Cuidem. Peça a Deus entendimento, ore a Deus de dia e de noite, para que vocês tenham intimidade com Deus. Sabe para quê? Para vocês saberem identificar a resposta de Deus. Quem dera se eu naquela altura soubesse identificar a resposta de Deus para a minha vida. Eu orei, mas eu não sabia, talvez eu não tinha tanta intimidade com Deus. E depois de uma decepção, da segunda decepção pessoal na minha vida, por conta de escolhas erradas, eu resolvi e não queria mais nada com Deus. Eu fiquei assim, mesmo
vamos usar uma expressão infantil, de mal com Deus. Não queria orar, não queria ler a Bíblia, não queria mais nada. E me afastei. Foram dias terríveis, terríveis. E como eu disse no começo, nasci e fui criado na igreja, e isso a gente se acostuma a vir à igreja, a ler a Bíblia, a orar. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é algo que devemos passar aos nossos filhos. Mas ali longe, eu comecei a ficar muito mal, muito mal mesmo, sentia muita falta do meu Deus, do meu Pai. E teve um dia que eu comecei a procurar alguma forma de voltar a viver normalmente como vivia, e lembro de ter lido na internet um psicólogo inspirado por Deus. Ele deu ali 2 dicas. Primeira dica, tente retomar, aliás, 3 dicas. A primeira dica era ler um livro interessante, um livro bom, que eu gostasse, que me chamasse a atenção. Segunda dica, tente retomar algo que você recomeçou e não terminou. Terceira dica, pratique um desporto. E eu fui seguir fielmente ali o que o psicólogo recomendou. Comecei a ler um livro, eu já tinha deixado de estudar há uns 20 anos, fiz o exame, passei e comecei a fazer a faculdade de marketing. Infelizmente não terminei, mas comecei a fazer e foi muito bom. E comecei a correr. Há 15 anos atrás comecei a correr e foi fantástico. Tudo isso me ajudou. Mas eu ainda sentia falta, eu não estava bem, eu não estava feliz. Mas foi quando, naquela escuridão da minha vida, eu enxerguei a maravilhosa graça de Deus, né? E Deus falou comigo: meu filho, volta, eu estou te esperando. E eu consegui, com a ajuda dele, não com o meu esforço somente, com a ajuda dele, voltar ao lar. E quando eu voltei e comecei a ler a Bíblia novamente, a estudar, a ter aquela intimidade com Deus, as coisas não melhoraram, irmão. Não. Porque na Bíblia não está escrito que quando a gente volta ao lar, ou quando a gente é fiel a Deus, ou quando a gente tenta estar no caminho, as coisas vão melhorar. Não, isso é mentira. As coisas podem até piorar. Mas tem algo que nos fortalece muito, que é a promessa de Deus de que, mesmo nos momentos maus, Ele estaria sempre ao nosso lado. E Ele está sempre ao nosso lado, não é? Nós é que nos afastamos dEle. Então, precisamos voltar ao Pai. De repente eu estou falando aqui hoje para alguém que está perdido, alguém que esteja desanimado, alguém que saiu de casa e está procurando o caminho, procurando essa volta. Não se desanime, volta para o Pai, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a alguns segundos. É hora urgentemente de voltarmos ao lar. Nosso Pai querido, nosso Pai bendito, talvez estejamos longe, talvez nos enveredamos por caminhos errados, por caminhos tortuosos, nos afastamos de Ti. Mas pedimos, Senhor Jesus, que venha ser a nossa força, que venha ser somente Tu a nossa única inspiração para retornar ao lar. Abençoe a cada pessoa que se levantou aqui. Tu sabes, Senhor Jesus, os motivos, o motivo, e Tu conheces a vida, conhece o que se passa com cada um de nós. Que Tu possas, ó Pai, conduzir essas pessoas e a todos nós no regresso ao lar. Abençoe a cada um aqui. Muito obrigado por tudo e continue sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando estivermos ainda na curva, Ele nos verá e estará estendendo seus braços, esperando para nos receber. Hoje Deus está dizendo: meu filho, não tente ser merecedor de nada. Não tente fazer justiça. Sabe por quê? Porque a minha graça te basta. E lembre-se, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Que Deus nos abençoe.